Nós iniciamos nesse momento a palavra para você, depois de tudo que nós já tivemos a oportunidade de estar juntos nessa nossa interação maravilhosa, onde nós temos essa experiência com Deus. E eu quero nesse momento convidar você a parar tudo, né? Sabe aquele momento que você para tudo, desconecta aí de qualquer outra coisa que vai tirar sua atenção e que você esteja conectado com a gente nesse momento, para nós podermos meditar um pouquinho mais na palavra de Deus. Eu disse para vocês que nós íamos falar sobre 3 momentos, 3 experiências de Jesus que ele chorou. Jesus chorou. Eu vou mostrar para você, mas antes de mostrar o texto, quero lembrar também 2 textos maravilhosos com o apóstolo Paulo, um deles em Romanos capítulo 12, no versículo 5, ele diz: alegrai-vos vós com todos que se alegram e chorai com os que choram. Esta é a verdadeira comunhão, né? Essa é a verdadeira participação de estarmos juntos, né? Unidos, quando estamos unidos como família, unidos como igreja, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E também Salmos 35, muito conhecido, né? Que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, eu queria frisar esses 2 textos, mostrando para você que vai ter momentos de alegria e de tristezas, momento de riso e momento de choro. Mas é importante sabermos que tudo passa. A vida, ela proporciona tantas coisas, gente, e tudo vai passar. Há momentos que você vai ter muita alegria, momento de muita tristeza. Portanto, saiba que nós precisamos aprender a viver a cada momento da nossa vida. Portanto, nós vamos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E lembrar também, o salmista deixa isso muito claro, né? Você conhece esse texto, é bom conhecê-lo e praticá-lo, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, o melhor de Deus está sempre no dia seguinte. Maravilha? Muito bem. Quando eu falo que Jesus chorou, e nós temos 3 motivos por que ele chorou, eu pergunto: qual tem sido o seu choro? Por que você tem chorado? Jesus expressa 3 momentos aqui na palavra, nos evangelhos, de um choro. A Bíblia registra o choro quando o seu amigo Lázaro morreu. Um outro momento, quando ele olhou para Jerusalém, alguns dias antes de morrer, e olhando, viu tamanha tristeza de ver Jerusalém como estava, e também antes de ser crucificado, quando ele está no Getsemane ali. Então, ele sentiu fome, Jesus sentiu sede, cansaço, todas as emoções comuns que nós sentimos, Jesus, homem, também sentiu, inclusive ao ponto de chorar. A única coisa e a mais poderosa que nos diferencia de Jesus é que Jesus não pecou. Essa é uma diferença tão poderosa e que fez então com que Jesus ressuscitasse. Jesus não pecou. Quando eu digo para você que Jesus chorou a morte de Lázaro, eu vou citar aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 11, 35. Hoje eu vou ler com você aqui na Bíblia essas 3 passagens. E no texto João, no capítulo 11, nós observamos aqui no versículo 35, 11 e 35. Eu vou ver um pouquinho antes, no 33, vamos um pouquinho antes, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, Maria, uma das irmãs de Lázaro, não é isso? Marta havia chegado, chorado aos pés de Jesus. Também chegou Maria, Maria lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se em espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E responderam: Senhor, vem. E assim ele foi até aquele lugar. Mas diz o versículo 35, Jesus chorou. Nós olhamos esse choro, um choro de compaixão, um choro de amor pelo amigo. Mas Jesus foi até ao sepulcro, até o túmulo, mandou que tirasse a pedra e disse: Lázaro, vem. Lázaro ressuscitou. Um milagre poderoso da ressurreição de Lázaro
através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro choro que a Bíblia mostra nos evangelhos de Jesus é o choro de compaixão, de amor pela vida de Lázaro. Quando Jesus chora em Jerusalém, chegando em Jerusalém, próximo da sua morte, essa é a segunda ocasião que a Bíblia registra. Essa está em Lucas, no capítulo 19, versículo 41. O motivo das suas lágrimas aqui era diferente, porque ele olha para Jerusalém, ele vê e lamenta tamanho pecado, tamanha falta de compromisso, de entendimento de quem ele era. Jesus chorou ali em alta voz. Eles desejavam um reino terreno, né? E rejeitaram o Rei Celestial, não reconheceram Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, enquanto a multidão se alegrava por motivos errados, Jesus chorava pelos motivos certos. E nesse texto, eu creio que um choro de lamentação de Jesus pela falta de entendimento daquele povo. E como eu citei o texto, né, eu vou ler com você lá também em Lucas, né? Lucas, no capítulo 19, 41. Vamos. O texto é maravilhoso e mostra no versículo 41 do capítulo 19, né, de Lucas, quando ia chegando, Jesus chegando em Jerusalém, ele está entrando em Jerusalém, e ele, vendo a cidade, chorou copiosamente, e ele diz: se conheceras por ti mesma, Jerusalém, ainda hoje, que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Eles não tinham a visão real daquilo que Jesus queria mostrar para ele, de quem verdadeiramente era Jesus. Então, choro, lamentando a falta de entendimento daquele povo. E o terceiro choro, e último choro que a Bíblia mostra de Jesus, quando ele estava no Getsemane, e aí de forma angustiante, né, diante de uma decisão muito importante que ele ia tomar, em se entregar, né, pelo ser humano, se entregar pelo homem naquela cruz. Jesus, ele então ali angustiado, ele chora, porque estava prestes, né, a suportar em si mesmo, né, o fardo do pecado da humanidade, e ele aceitou carregar essa carga tão pesada. Ele estava ali no momento de se posicionar verdadeiramente. Ele estaria, a partir daquele momento, sozinho, onde ele teria que enfrentar o peso do pecado da humanidade, e ali ele já sentia aquele peso. Ele, como homem, Jesus homem, chega ao ponto de dizer: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa dor, afasta de mim esse peso, afasta de mim, ó Deus, esse pecado que vem sobre mim através da humanidade. Mas logo em seguida ele diz: seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Foi uma das coisas que Jesus estabeleceu dentro de si. Jesus, ele tinha dentro dele essa convicção, esse princípio poderoso de fazer a vontade de Deus. Interessante que todos nós temos muita dificuldade, né, de identificar a vontade de Deus. Às vezes mais ainda, né, de fazer a vontade de Deus. E nós olhamos para Jesus e ele estabelece como um princípio, ele estabelece como convicção dentro dele, ele se torna inabalável diante de fazer a vontade de Deus. E no Getsemane exatamente no Monte das Oliveiras, é o momento crucial onde ele decide, ele chora, mas um choro de dor, um choro onde gotas de sangue estavam ali transpirando, mas tamanha angústia que ele viveu. Mas ele decidiu cumprir o propósito no qual ele veio sobre a terra. E neste choro, nesse momento terrível de agonia, ele clama ao Pai com lágrimas, mas o choro não paralisou Jesus. Você consegue entender isso? O choro não paralisou Jesus absolutamente.
E eu quero aqui mostrar para você, nesse momento onde ele está naquele lugar, onde ele vive aquele momento de angústia. E interessante, né, que ele convida 3 discípulos para estar junto com ele. E nesse momento os discípulos estão dormindo. Aqui em João capítulo 18 narra esse momento onde Jesus está no momento de uma decisão muito importante da sua vida. Decisão de cumprir o propósito ou não cumprir o propósito. Em meio ao lamento, em meio ao choro, Jesus estava ali preparado para tomar uma decisão. E nós olhamos para esse momento e vimos o quanto Jesus foi realmente conclusivo, decisivo, e nada roubou o seu propósito, nem mesmo o medo, nem mesmo a dor, nem mesmo o choro. Depois você lê aqui em João capítulo 18, tá bom? Mas a pergunta é: o choro não paralisou Jesus, e será que paralisa você? Nós temos um choro de amor pelas outras pessoas, um choro de amor por um amigo, um choro por um irmão, um choro por uma perda. Nós temos um choro de olhar para as circunstâncias e ver que as pessoas não estão enxergando o que você está enxergando, e um choro decisivo, um choro de decidir o propósito. Mas em todos esses choros, Jesus superou. Eu pergunto: e você tem superado a sua dor, que tem trazido choro em você? O choro tem te paralisado? O choro tem feito você retroceder? Jesus de forma alguma retrocedeu. Jesus sentia o que nós sentíamos, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. E esse último choro de Jesus estabelece logo depois a sua prisão. É levado a ser julgado, condenado, levado à cruz, porque havia vencido a sua dor, havia vencido o seu choro, e ao ponto de dizer: está consumado, cumpriu o propósito estabelecido. Portanto, querido, eu quero partir para o encerramento dessa palavra dizendo para você: qual tem sido o seu choro? Qual tem sido o seu choro? Você consegue identificar o seu choro? Você consegue identificar por que você está chorando? O que impede você de romper a sua dor? O choro é saudável. Nós choramos, sim. E dizem que o homem não chora. O homem chora sim, viu? O homem também chora. Não é só as mulheres. E o choro lava a alma, né? O choro é importante. Agora, o choro tem um motivo, tem um sentimento. O choro tem uma dor. Agora nós vamos nos paralisar por isso ou não? Jesus, nada o paralisou. Nem mesmo o choro, já da dor da perda ou da incompreensão dos outros, de não ser compreendido, ou de decidir o propósito de vida no qual ele tinha. Em qualquer circunstância, Jesus venceu a sua dor e venceu o seu choro. Lembre-se o salmista, Salmo 30, versículo 5, vou repetir: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, um novo dia sempre traz algo de novidade para nós. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu sei que tem um choro aí dentro de ti. Quem sabe hoje nós vamos orar e vamos fazer com que você possa vencer esse choro em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração mais uma vez. Vamos declarar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Pai, o Senhor sabe o choro, o lamento, a dor de cada um dos teus filhos que aqui estão conosco. Nós estamos unidos pela tua presença, nós estamos unidos em espírito e em verdade. Portanto, Pai, visita cada um onde estiver. Oh Deus,
há um choro dentro dos teus filhos, há um lamento, há uma dor, há uma fragilidade. Oh Deus, há uma perda. Oh Deus, há uma incompreensão, uma insatisfação. Oh Deus, há um choro de uma decisão a ser tomada. Mas visita agora cada um daqueles que estão conectados com a gente, Pai. E que o Senhor possa trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer esperança na vida deles, que eles possam saber que o amanhã é a oportunidade de vencer, ó Deus, o que ficou para trás. O amanhã é a expectativa, é a esperança que nós temos de deixar para trás aquilo que não deu certo, é romper, é vencer. Eu declaro, Deus, que os teus filhos possam romper seus limites, não olhar para trás, dar um passo à frente. Oh Deus, que o choro não impeça nenhum de nós de avançar, Deus. Possamos vencer o choro das emoções e avançar, Deus, diante do que o Senhor tem para nós. Assim eu declaro e abençoo cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer amém? Querido, nós choramos juntos e nos alegramos juntos. Essas são as pessoas realmente que você precisa caminhar. Caminhar com pessoas que choram com você e que sorriem com você. Nós somos a família em Cristo. Pode contar com cada um de nós. Nós queremos nos alegrar contigo e chorar contigo também. Alegrar com a sua alegria, chorar com o seu choro. Juntos nós podemos vencer. Juntos somos mais fortes. Nós somos um. Jesus venceu o seu choro, a sua dor, porque ele era um com o Pai. Ele era um com Deus. E nós precisamos ser um. E sendo um, nós vamos vencer os nossos limites. Tá bom? Eu quero orar com você também. Talvez você pela primeira vez está acompanhando, você recebeu um convite, entrou aí online, e eu quero dizer para você que talvez a sua dor, o seu choro, falte algo precioso e poderoso, Jesus Cristo na sua vida. Eu conheço Jesus. Que bom que você conhece, mas você precisa deixar ele participar da sua vida, você precisa deixar ele entrar na sua casa, entrar no seu coração, fazer morada na sua vida, e aí você confessá-lo como Salvador e Senhor. Essa é a minha proposta, muito além da religião. Jesus Cristo é salvação. Você pode então fazer essa oração comigo? Essa oração mudou a minha vida, pode mudar a sua. Eu te convido então a você mais uma vez fechar os seus olhos e juntos você repetir comigo assim. Erga a sua voz aí na sua casa, onde você estiver. Erga a sua voz, você precisa declarar: eu só vou te auxiliar. Diga assim: Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, nesse instante, de forma consciente, eu quero confessar e declarar e reconhecer que Deus, o Criador, enviou Jesus Cristo a esta terra. Jesus Cristo, sendo Deus, sendo Espírito, se fez homem, se fez humano. Ele sofreu as dores, ele chorou, mas ele venceu a cruz. Por amor à minha vida, ele foi levado àquela cruz maldita e o seu sangue foi derramado. Há poder no sangue de Jesus, e através da sua morte ele me deu vida, e eu reconheço, eu confesso: Jesus Cristo, o meu único e suficiente libertador, Salvador, Senhor da minha vida, hoje e para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Coisa boa. Se você confessou Jesus como seu Salvador e Senhor, você deixa de ser criatura e passa a ser filho amado de Deus. E filho tem direito a promessas, as promessas de Deus. Filho, a Bíblia diz que os anjos são nossos conservos, estão a nosso favor. Você vai ter anjos de Deus guardando a sua vida, assim eu declaro, em nome de Jesus. Procure alguém da comunidade, ligue para um de nós, entre em contato. Nós queremos abençoar a sua vida, queremos chorar o seu choro e alegrar com a sua alegria. Tá bom? Foi um prazer estarmos juntos. Deus abençoe você e a sua família. Um beijo no seu coração. Até a próxima.